Olá pessoal, cá estamos novamente para falar do cinema, desta vez, e é uma das últimas, ou seja, é mesmo a última arte de que vos vou falar, que sucedeu na Europa durante o período da Grande Guerra. Depois farei o mesmo com Portugal continental e a seguir com a Ilha da Madeira. E como tínhamos falado anteriormente de França e da Alemanha, vamos passar à Inglaterra e possivelmente à Itália para encerrarmos este capítulo do cinema na Europa. Então, sobre a Inglaterra, tirando o texto do meu livro A Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos, vou começar a ler o primeiro parágrafo sobre a Inglaterra. A crise do cinema foi menos profunda na Grã-Bretanha do que no continente. Muitas casas de espetáculo exibiam fitas e, graças a William Paul, o cinema de feira desenvolveu-se rapidamente. Robert William Paul, que nasceu em 1869 e faleceu em 1943, era engenheiro, inventor, encarregado de copiar o kinetoscópio de Edison. Foi também cineasta e o primeiro a utilizar efeitos especiais no cinema. William Paul filmou inicialmente atualidades ao ar livre, tendo-se estreado com The Soldier's Courtship. Construiu o seu estúdio em 1899, onde, antes de 1903, realizou filmes importantes, como Uma Aventura do Sr. Pickwick, Os Últimos Dias de Pompeia e Uma Viagem ao Ártico. Um dos seus grandes méritos foi ter realizado em 1900 um filme mostrando uma louca corrida de automóveis em Piccadilly Circus, filmado ao ar livre, tendo usado pela primeira vez o travelling dramático. A filmagem ao ar livre foi utilizada de maneira mais completa por Williamson e por Smith, ambos de Brighton, que foram fotógrafos de praia e depois se tornaram operadores de atualidades. Smith empregou a sobreimpressão, que era uma nova aplicação de um antigo processo fotográfico. Registou essa patente e multiplicou os seus filmes mágicos como A Gata Borralheira, Fausto e Aladino. Começou a alternar planos gerais com grandes planos na mesma cena. Data de 1900 de, entre outros, o filme Grand Mass Reading Glass, em que aplicou aquela técnica. Smith, este produtor britânico, também foi diretor, roteirista e ator dos seus próprios filmes. Mais tarde, ter-se-á naturalizado norte-americano. Por seu lado, Williamson, em 1899, rodou Vistas das Regatas de Henley. Reconstituiu em 1900 um episódio da Guerra dos Boxers, Attack on a China Mission. Desta vez, em vez de ser uma atualidade reconstituída, inspirou-se em episódios contemporâneos. Durava 5 minutos e estava dividido em 4 quadros. Esse estilo abriu caminho ao grande filme de aventuras, sobretudo aos westerns. Os pequenos produtores ingleses multiplicavam-se favorecidos pela expansão do cinema de feira. Epworth, velho empregado de Warwick, estabeleceu-se por conta própria para produzir filmes cómicos rodados ao ar livre. George Howard Crix, antigo colaborador de William Paul, associou-se a Henry Martin Sharp, tendo a firma Crix & Sharp, que ambos constituíram, obtido o seu primeiro êxito com o melodrama Maria Martin. Quanto aos ex-feirantes do país de Gales, especializaram-se em séries cómicas como a Merciful Mary. Os Mothershaw fundaram a Sheffield Photo Company. E em 1900, George Albert Smith e James Williamson permaneceram na vanguarda da arte cinematográfica.
Smith começou a alternar planos gerais com grandes planos na mesma cena. Data de 1900 e, entre outros, o filme Grand Masquerade Glass, em que aplicou aquela técnica. Portanto, alternar planos gerais com grandes planos na mesma cena. Quanto a Smith, este produtor britânico também foi diretor, roteirista e ator dos seus próprios filmes. Mais tarde, ter-se-á naturalizado norte-americano. A Inglaterra seria a pátria de um novo género cinematográfico, o da perseguição, já esboçado por Williamson. A câmara acompanhava o herói na corrida. O filme Robbery of the Mail Coach, Roubo na Diligência do Correio, marcou o início dos westerns. Quanto a Alfred Collins, contratado pela Gaumont inglesa, desenvolveu a perseguição cômica, esqueceu todas as regras do teatro e utilizou todos os meios cinematográficos simultaneamente. Em 1903, o filme Casamento num Automóvel começava com a fuga de um jovem casal perseguido por um velho. Usava o travelling e o contracampo, mostrando alternadamente cada um dos carros em perseguição. Por sua vez, Collins denunciou as crueldades no alto mar, cujas vítimas eram os marinheiros. Reconstituiu o drama de uma explosão de Crisol. Descreveu também a vida diária de um mineiro, A Day from a Collier's Life. Quanto a William Agar, originário de Essex, no país de Gales, realizou em 1902 The Arrival of a Train e em 1903 Desperate Poaching Affray, a evasão de um condenado. O produtor, roteirista e diretor Cecil Epworth, velho empregado de Warwick, estabeleceu-se por conta própria para produzir filmes cómicos rodados ao ar livre. Produziu, entre dezenas de outros filmes, Alice in Wonderland, Alice no País das Maravilhas, em 1903, e David Copperfield, em 1913. Portanto, este foi o Cecil Epworth. Tornou-se propagandista. A sua página Honra resultou de uma montagem combinada de atualidades e encenação. Portanto, é uma nova maneira de fazer filme, não é? E foi neste Página Honra que ele combinou as atualidades com a encenação. Quanto à sua chamada às armas, mostrava em 3 minutos um rapaz que encontrava uma rapariga a quem pedia a mão e, em seguida, alistava-se, alcançava uma vitória, agarrava uma bandeira Boer, da Guerra dos Boers, e regressava à casa, a Londres, triunfante, para desposar a noiva. Portanto, eram tudo cenas e ideias e, portanto, acontecimentos que aconteciam durante a Grande Guerra, que eles trespassavam, transplantavam para o cinema e, portanto, isto tinha alguma repercussão comercial. James Williamson, que afirmava que as suas películas eram verdadeiros pedaços da vida real, pertenceu à escola de Brighton. Rodou dezenas de filmes, entre os quais Fire, em 1901, e The History of a Butterfly, a história de uma borboleta, em 1910. Consagrou 2 filmes à Grande Guerra, que fora difícil e se tinha prolongado mais do que se esperava, levantando múltiplos problemas às populações. E então realizou O Regresso do Soldado e O Soldado antes e depois da guerra. A produção cinematográfica do início do século XX caracterizou-se pelo nítido gosto pelo real, buscando uma técnica de vanguarda que apresentava tendência para os assuntos sociais. Formava-se no início do século um realismo naturalista que tinha preferência por descrever o povo e os operários, selecionando os seus heróis entre os delinquentes ou os bandidos.
portanto, era um realismo naturalista. E, portanto, este realismo naturalista tinha tendência a retratar o povo e os operários. De facto, a Inglaterra, depois de um período de prosperidade, por volta de 1912, viria mais tarde a ser afetada pela Grande Guerra, refletindo na sua produção de filmes, a partir de 1916, um claro e significativo retardamento. Verificava-se uma clara afetação na produção das obras de Matthewson Lang, de Merchant of Venice ou de Bramble, Wuthering Heights, e mesmo a produção de filmes de guerra de Gaumont British não evitavam a preferência do público pelos filmes americanos, de ação bastante mais viva e atraente. Portanto, começava a haver também intercâmbio entre países para a exibição de filmes nuns países e noutros, e, portanto, estes ingleses estavam a ver que a técnica americana lhes interessava mais, porque era possivelmente mais viva e mais, digamos que, rápida no aspecto da apresentação das cenas e da captação das mesmas. A partir de 1918, assistir-se-á a um novo fulgor na produção britânica, com realizadores como Maurice Elvey, Cecil Epworth, Thomas Bentley, Colby, Harold Shaw, Adrian Brunel, Herbert Wilcox e Stuart Blackton. O cinema terá contribuído mais do que qualquer outro mídia para criar mitos sobre a guerra, muito especialmente no que se refere à memória popular, o que se verificou desde sempre em larga escala no Reino Unido, apesar de, antes de novembro de 1915, o governo britânico se ter oposto terminantemente ao envio de cameramen, portanto, dos técnicos que usavam e manuseavam as câmaras de cinema, para a linha da frente. Portanto, o governo opôs-se a esse envio dos cameramen para a linha da frente. Quando apresentou ao público imagens dolorosas e horríveis da Batalha do Somme, o cinema transformou o caleidoscópio da guerra em realidade humana. É por isso que os soldados são mais nobres do que os civis, na sua ternura e no seu cavalheirismo e na sua caridade. Viram a guerra e odeiam-na, como nós nunca conseguiremos odiar. O cinema e a sociedade, desde que a indústria cinematográfica surgiu e se desenvolveu, passaram a estar intimamente interligados. Do mesmo modo, durante o período em que durou a guerra, os três elementos guerra, cinema e sociedade não mais se dissociaram. Segundo o teórico francês Virilo, a guerra é o cinema e o cinema é a guerra. Portanto, recapitulando, o público que viu imagens dolorosas da Batalha do Somme verificaram que os soldados viram a guerra e que a odiaram, como nós, povo, nunca conseguiremos odiar. A opinião de Pierre Sorlin também subscreve aquela afirmação quando afirma que algo mudou dramaticamente com a invenção do cinema. Sendo o cinema tecnicamente uma extensão da fotografia, conseguiu superá-la quando, de forma implícita, lhe acrescentou o imediatismo e a narrativa dramática. Portanto, há uma grande diferença entre a fotografia, não é? Apesar de que o cinema é tecnicamente uma extensão da mesma. O cinema é uma extensão da fotografia, mas conseguiu superar a fotografia, porque lhe acrescentou o imediatismo
e a narrativa dramática, coisa que não